temos uma questão da segunda fase, né, que envolve ondulatória e transformação gasosa, certo? Então vamos ler a questão aí. O VEST 2022, segunda fase. A conversão de energia mecânica das ondas do mar é uma promissora fonte alternativa de energia limpa. E vários protótipos têm sido desenvolvidos para este fim. Uma das possíveis aplicações é o uso de câmaras de ar pressurizadas que usem a oscilação das ondas do mar para fazer girar o eixo de um dínamo ou de uma turbina, gerando energia elétrica. Considere o esquema mostrado na figura. Uma boia flutua no mar e seu movimento vertical faz mover o pistão 1 de área A, que comprime o ar em uma câmara pressurizada a uma pressão P0. A distância máxima entre o pistão 1 e o topo da câmara é L. Um segundo pistão 2, né, de área A/10, colocado horizontalmente na lateral superior da câmara, é acoplado a um mecanismo que faz girar um dínamo. Considere inicialmente que ambos os pistões são livres para se movimentarem sem atrito e que a pressão e a temperatura do gás no interior da câmara não se alterem significativamente, tá? Então aqui a gente tem o desenho, né? Ó. Então, quando a onda movimenta essa boia movimenta esse pistão mexe aqui com o volume de gás, né? Esse volume de gás vai ter um ΔV que vai empurrar esse cilindro, e esse pistão faz girar, né, um dínamo, faz girar uma turbina, certo? É importante, pessoal, que a gente saiba aí que você tem aqui uma onda, ela tem aqui um lambda, certo? A distância entre duas cristas é 5 metros, né? E tem uma velocidade de propagação. Esse H é a altura da onda, não é a amplitude, né? A amplitude é a metade aqui, tá? Se você passar uma reta horizontal aqui, você vai perceber que a amplitude é metade de H, certo? Então vamos ver, né, quais são as perguntas. Vamos lá para o próximo. Ele fala o seguinte. Vamos voltar aqui para o anterior. Vamos ver a pergunta. Quais são as perguntas, né? Então a pergunta é a seguinte. Se as ondas do mar forem ondas perfeitamente harmônicas, com velocidade de 3 metros por segundo, e a distância entre as cristas for de 5 metros, calcule o período de rotação do dínamo. Então, aí a gente vai usar a equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda F, certo? Aí, no item B, se a amplitude das ondas do mar é H, calcule a distância horizontal máxima D percorrida pelo pistão 2, tá? Então, ele quer saber, né, quanto que se desloca o pistão, né, 2. Então, você tem aqui o pistão 1, né, se deslocando e o pistão 2 se deslocando, né? Enquanto um se desloca H, o outro se desloca D. Agora, para o item C, ele fala, considere agora uma situação em que o gerador é desativado, travando-se o pistão 2. Então, ele vai lá, trava o pistão, ou seja, fechou ali, não vai passar mais, né, esse movimento do pistão 1 para o pistão 2, certo? Não vai ser transferido, né? De modo que ele não possa se mover. Então, se travou, pronto, não vai ter mais movimento aí, né, no pistão 2. O que ele quer? Depois que trava o pistão 2, calcule a pressão máxima na câmara, considerando que a temperatura do gás em seu interior não varie. Quando fala que a temperatura não varia, a gente tem uma transformação isotérmica, tá? Então, não varia
a temperatura isotérmica, mesma temperatura. Ah, professor, e se não variar a pressão? Aí é isobárica. Ah, e se não variar o volume? É isovolumétrica ou isocórica, tá? Então ela pode ser isotérmica quando não varia, né, a temperatura. Isobárica quando não varia a pressão. E isocórica ou isovolumétrica quando o volume não varia, certo? Esses são os três tipos de transformações gasosas. Então, ele quer o seguinte: expresse sua resposta em termos da pressão inicial, né? O P0, I de L e H. Aí fala o seguinte, né? O que ele dá? Note e adote. Considere o gás do interior da câmara como sendo ideal, um gás ideal, né? E em equilíbrio termodinâmico em todas as etapas do processo. Então, no item A, pessoal, que eu já falei, né? Para calcularmos o período de rotação do dínamo, usaremos a equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda F, ou seja, vem lamber ferida, né? Equaçãozinha básica. A velocidade é 3 metros por segundo, o lambda é 5 metros. Então, a gente tem o quê? Que 3 é igual a 5F. Ah, professor, eu posso calcular direto? Pode, né? Mas aqui eu vou achar a frequência e depois eu acho o período. Porque o período é o inverso da frequência, tá? Então, 3 é igual a 5F. F é igual a 3 dividido por 5, né? O 5 está multiplicando, passa dividindo. Achei a frequência. Vou achar o período. Período é igual a 1 sobre F. Período é 1 sobre 3 quintos, né? Que é o inverso. Período é 5 terços de segundo, ou seja, 1,67 segundos, tá? Então, esse foi o item A. Ele queria que você achasse o quê? O período, tá? Então, primeiro você achou a frequência e depois você acha o período. Poderia achar direto? Poderia, né? Fazer V igual lambda sobre T, né? Certo? Agora, vamos trabalhar o item B, certo? No item B, a gente tem o seguinte. Da figura, observamos que H equivale à máxima distância percorrida na vertical pelo pistão 1. Logo, o que eu falei? A amplitude é H sobre 2, né? Se passasse ali uma linha horizontal, a gente ia perceber que a amplitude é H. Então, o que você tem que lembrar? A temperatura e a pressão não sofrem variações significativas. Então, o volume de gás que sai do pistão 1 chega ao pistão 2. Né? Então, você empurra, né, o pistão 1, ele vai empurrar o pistão 2. Mas é o gás, né? O deslocamento do gás, né? Então, na figura, a gente percebe que a área do pistão 1 é 10 vezes maior que a área do pistão 2. Ele fala lá no texto, né? Que A2 é igual a A sobre 10. Agora sim, vamos ver a variação, né, do volume. Delta V1 é igual a delta V2. Não. Área 1 vezes H, que é a altura, é igual a área 2 vezes D, que eu quero achar a distância que o pistão 2 se desloca, certo? Então, temos o seguinte, né? A vezes H, né, que é a área 1, é igual a A sobre 10, que é a área 2 vezes D, certo? Então, aí eu posso cancelar o A, né? Cancelo o A, vai ficar H igual a D sobre 10. D igual a 10H. Então, essa é a distância, certo? Esse é o deslocamento D. Certo? Então, aí foi o item B. No item C, aí já vai entrar a questão, né, da transformação gasosa. O que a gente sabe, né? Como a temperatura não varia, temos uma transformação isotérmica. Olha lá. Usando a equação geral dos gases, temos. Não, pivete 1 é igual a pivete 2. Vou simplificar aqui a temperatura, porque ela é igual, ela não varia. T1, né, é igual a T2, né? Porque não há variação. Você tem o quê? Uma transformação isotérmica. Então, vai sobrar o quê? P1V1 é igual a P2V2. Mas quem é o P1? P1 é P0, né? A pressão inicial.
vezes o volume, que é A vezes L, né? Que é a área vezes, né, a altura, aquele deslocamento L, né? Que é igual a P2 vezes A, certo? L menos H, certo? Mas por que A? Pessoal, porque agora eu tô trabalhando só no pistão 1. O pistão 2 está travado, não estou mais usando o pistão 2, percebe? Então ele falou, o que que ele fala? Considere que o pistão 2 será travado. Então onde você está trabalhando? Apenas o pistão 1. Então a área do pistão 1 é A, certo? Então você pode cancelar o A aqui, certo? Como ele quer a pressão em função de P0, né? Ó, vou ter o seguinte, que o P é igual a L, faltou igual aqui, né? É igual a L sobre L menos H vezes P0, tá? Aqui faltou uma... Deixa eu ver se eu consigo escrever um... Aqui, então P, ó, a pressão final, né? É igual a L sobre L menos H, né? Que é a variação ali da altura, né? Certo? Vezes P0, que é a temperatura, a pressão inicial, certo? Tá aí, ó. Falta um igual aqui, certo? Falta um igual aqui, jovem. É isso aí, jovem. Então, dê um like aí no canal, se inscreva, ajuda aí, certo? Então, mais uma questão aí da FUVEST, segunda fase, tá? Então, tá aqui a resposta do item C, certo? Então, boa sorte nos vestibulares e até o próximo vídeo. Valeu, jovens!